Bem-vindos então ao nosso 16º estudo. E hoje não é dia 16 de agosto. Eu tinha mudado ali, mas voltou, teimoso. Mas vamos então para a revisão da semana passada. Começando aí com a primeira pergunta: por que Deus pôde dar a Noé e seus filhos o domínio sobre toda a terra? Quem é que é o proprietário da terra? O próprio Deus. Por isso que ele tem esse direito de dar a alguém, a quem ele quiser. Que sinal foi dado por Deus para mostrar que ele não mais destruiria a terra por um dilúvio? O arco-íris. O arco-íris. Uma demonstração aí da aliança de Deus. A geração seguinte ao dilúvio conhecia a verdade sobre Deus? Quem disse aham? Conhecia, né, Jonas? Como eles sabiam? Como é que eles poderiam conhecer Deus? O Deus da Bíblia. Até então, o Deus que se mostrou a Noé. O Deus que Adão conhecia tão bem. Como eles sabiam? Alguém lembra? Das pessoas, né? Não tinha passado muito tempo depois do dilúvio, então ainda havia pessoas que lembravam bem disso. Podiam testemunhar. E também eles podiam ver que a existência de Deus através de toda a natureza. Avaliando toda a natureza. Avaliando tudo que Deus criou. Então havia muitos testemunhos. Todos os descendentes de Noé adoraram a Deus? Nós vimos que não. Nós vimos que não. O que fez a maior parte das pessoas no estudo passado que a gente viu? Alguém se lembra o que eles fizeram? Se eles não adoraram a Deus, o que eles fizeram então? Como? Viviam para si. Exatamente. E eles decidiram fazer o quê? Se reunir, não se espalhar pela terra e construir o quê? Uma grande cidade, uma grande torre. Por que eles construíram a Torre de Babel? Fazer o nome deles conhecido na terra. E o que mais? Como? Um outro Deus também, para adorar um outro Deus. E o que mais? Exatamente. Não cumprir o que Deus ordenou a Noé. Deus sabia suas intenções? Deus já sabia? Deus sabia já. Sabia o que eles queriam terminando a torre e depois adiante. O que Deus fez então? Deus transformou as línguas, né? Trouxe novas línguas. A gente viu coisas bem interessantes a respeito disso. E de onde nossos antepassados tiraram suas crenças religiosas? Considerando os antepassados daquele tempo, né? Lá de Babel. Tem a ver com os tijolos? Sim, tem a ver com o que estava a inscrição do tijolo, segundo o documento que eu falei aqui. A influência de Satanás e os demônios. É daí que eles tiravam suas crenças. Não era no Deus verdadeiro. Era no Deus Marduk, ou Baal. Então, essas foram as perguntas da semana passada. Antes de nós abrirmos esse texto, alguém aqui já descobriu o nome do seu tataravô? Eu perguntei semana passada. Queria que vocês pesquisassem. Não? Ninguém descobriu ainda? Eu já sabia. Tu já sabia? O tataravô? Sim. Ah, é. Como é que é o nome dele? Nico. Nico? Minha avó Tecla. Tecla? Nico? Só Nico? Nico Tecla, Michel tá tirando só minha avózinha Tecla. O segundo nome dele não era Demos? Foi Tico, Teco? Ela tocava piano na igreja, então ela era conhecida a Tecla do piano. Pessoal, por que a gente não sabe os nomes dos nossos pentavô, então? Nossa.
Ah, você não sabe o nome? Tataravô? Por que a gente não sabe do penta, nossos penta-avós? Por que a gente não sabe? Hã? Não há registros. Mas existe um outro tipo de registro que não é o escrito, não é o gravado. Que registro é esse? As memórias que podem ser faladas. Por que não chegou até nós o nome deles? Eles foram esquecidos. Não houve nada de tão excepcional na vida deles. Também não houve nenhuma grande herança que eles passaram para nós. Ninguém aqui é sobrinho aliás, descendente de Pedro Álvares Cabral, né, ou de Cristóvão Colombo. Nós vamos ver aqui hoje um homem que ele viveu há 4.000 anos atrás. E mesmo tendo vivido há 4.000 anos, e a gente nem tem uma nomenclatura de avô para ele, né? Tanto tempo que já passou, ele ainda é lembrado pelos descendentes dele. Muito lembrado. Mas por que esse homem há 4.000 anos é lembrado e ancestral nosso, de 100 anos atrás, não é lembrado? Esse homem é lembrado por causa das promessas que Deus fez para ele. Só por isso ele é lembrado. Não só por isso, retiro o que eu disse. Principalmente por isso ele é lembrado. Pelas promessas que Deus deu a ele. Então nós vamos ver aí, nesse texto, quem é esse homem. Abram em Gênesis 11. Vamos ver se ele é descendente da Chica da Silva. Tem uma história bem interessante sobre o pai desse personagem, tão importante. A gente vai ver o nome dele aí. Então nós vamos ler aí um voluntário para ler dos versículos 27 até o 30. São essas as gerações da terra. Terra gerou Abraão, a Naor e a Harã. E a Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur, dos caldeus, estando terra seu pai ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai. A de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Isso mesmo. Qual é que é o nome aí do primeiro homem que é citado, a partir do versículo 27? Terá. Essa é a história da família de Terá. O nome dele é muito curioso, como foi dado o nome dele, porque o pai dele, que se chamava Naor, ele fez uma pergunta a Deus. Deus, eu teria um filho homem? E daí Deus disse, terá. E esse ficou o nome dele. Tô brincando. Mas o grande nome dessa noite é Abrão. Abrão. Nem vi Abraão aí. Eu vi Abrão. E esse homem Abrão, ele é dos 3 filhos de Noé. De quem será que ele é descendente? Sem descendente. Ele é descendente do primeiro filho citado na Bíblia, de Noé, Sem. Então, ele é um descendente de Sem, a gente já conhece isso dele. Nós sabemos também que Abrão, ele morava próximo a Babel, junto com a família dele, e era uma cidade chamada Ur. Aqui nesse texto que a gente leu, diz que ele era casado com Sarai, e essa mulher possuía quantos filhos com ele? Por quê? Ela era estéril. Ele não podia ter filhos, e não ter filhos naquela época, hoje é algo terrível, né? Difícil para uma família, para um casal. Mas naquela época era muito mais pesado, por quê? Porque a sociedade via uma mulher que não podia ter filhos com maus olhos, até mesmo amaldiçoada por Deus. Então, o sentimento naquela família era de muito desconforto, tristeza,
Eles se sentiam muito mal na sociedade que eles viviam. Então isso era algo terrível e é citado aqui que eles não tinham esses filhos. Vamos continuar a leitura então. Em Gênesis 12, versículo 1. Então, o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aqui nós vemos a primeira vez que Deus fala com Abrão. O próprio Deus está chamando ele para sair. Deus, ele precisou falar com Abrão por quê? Por que ele precisou falar de forma audível com Abrão? Não está no texto isso. A gente tem que raciocinar um pouco. Por que Deus falou dessa forma? Por que teve que ser audivelmente? Ele não ouviria? Eu obedeceria, não sei. Bom, se ninguém falasse, ele não ia saber, né? Agora, por que Deus falou, então? Porque não tinha nada escrito para ele ver qual era a vontade de Deus para a vida dele. Foi necessário Deus falar. Deus faz isso ainda hoje, fala com a gente de forma audível. Olha, eu nunca ouvi nenhum relato sério, um relato sério, de que Deus tenha feito isso. Há muitos aí, pessoas que, nossa, o tempo todo dizem que falam com Deus. Deus falou com elas. E a conversa que trocam é uma conversa de um Deus, mas não da Bíblia. Agora, Deus ele não fala com a gente dessa forma que ele falou com Abrão, porque ele nos dá a palavra escrita, não mais a palavra ouvida em som, mas em letras. Essa palavra aqui consta o que Abrão não tinha, que era o quê? A vontade de Deus para a vida dele. E aqui a vontade de Deus para a vida dele, de maneira bem específica, era: saia da sua terra hoje, no meio dos seus parentes, e vá para onde? Terra que te mostrei. Terra que Te mostrarei. mostrarei. Ou seja, eu não sabia para onde estava indo. Então Deus falou com ele de uma maneira especial. Ur, pessoal, vamos nos contextualizar. Cidade de Ur, aqui nós temos uma pintura que tenta expressar como era a cidade. Diferente da Idade Média, essa pintura aqui não é só da cabeça do artista. Na Idade Média, quando eles faziam um quadro de qualquer coisa da Bíblia, as pessoas usavam as mesmas roupas da Idade Média. Se você for lá ver, Jesus com a roupa da Idade Média. Encontro de Abraão, não sei quem está lá, Abraão com a roupa de Idade Média. Porque eles não faziam ideia como é que eram as roupas antes. Agora a gente sabe por quê? Porque a arqueologia nos demonstra como era a cidade, não nos mínimos detalhes, mas os detalhes mais importantes, né? A divisão das casas, do cômodo, do tamanho da cidade. Mas enfim, essa cidade, pessoal, quantas pessoas vocês acham que habitavam nela? Um chute. 1 milhão. Chutou alto e chutou baixo. 2.000. Haviam ali 60 mil pessoas. Aqui falou 1 mil. A pequenininha falou Falou 1, mas não é. 60 mil pessoas viviam ali. A população de Campo Bom. Ah, mas não é muito. Não nos nossos padrões de hoje. Mas para uma cidade, naqueles tempos, era muita gente. E o que é interessante nessa cidade não é só o tamanho de pessoas, quantidade de pessoas. A arqueologia nos revela que essa cidade possuía o SUS. Eles tinham um sistema único de saúde lá. O governo cuidava da saúde das pessoas. Os médicos eram do governo. O governo estava interessado na saúde das pessoas. Eles até conseguiam identificar epidemias. Quando uma pessoa está se comportando estranho e via que outro começou a se comportar, eles isolavam elas em quarentena para não se espalhar. Um povo tão antigo já tinha essa ideia. Se os outros povos imitassem eles, nesse sentido, muitas mortes seriam evitadas durante a história. Eles também possuíam um sistema de irrigação. O rio é bem longe dali, mas ali era completamente
plantável, porque eles puxavam através de canaletas o rio e as águas, né, eram espalhadas por toda a região para poder plantar. Os egípcios faziam isso, mas Ur fazia isso antes deles. Então ela era uma cidade muito organizada e muito avançada para o tempo dela, a cidade de Ur. Será que ia ser fácil para ele deixar um lugar assim? Para ir para sei lá onde? Claro que não ia ser fácil. Ele nem sabia para onde ir. Mas havia um grande problema nessa cidade. As pessoas dessa cidade e da região mesopotâmica, de forma geral, a região da Mesopotâmia fica entre os dois rios que ainda existem, o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, as pessoas dessa região, elas não buscavam o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. A busca dessas pessoas era por ídolos, assim como em Babel, que adorava Marduk, Babilônia, não? Esses homens, mulheres, eles adoravam também ídolos. Eles não confiavam em Deus, eles não buscavam Deus, eles não amavam Deus e também não obedeciam a Deus. Portanto, eles eram uma cidade ímpia. Embora uma cidade muito avançada, uma cidade ímpia também, muito ímpia. Estavam muito distantes do Senhor. E olha que interessante, o pai de Abrão, Terá, olha o que é dito a respeito dele na Bíblia. Em Josué 24:2 diz assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. O pai dele prestava culto a outros deuses. Não só as pessoas de modo geral, mas a família dele também fazia isso. Será que ele não nasceu pecador, Abrão? Ou ele nasceu pecador? Ele era descendente de Caim? Era? Nasceu pecador. De Caim não. De Adão. De Caim ele não era. Ele era descendente de Adão, era. Então ele nasceu pecador também. Por que então... Qual é a diferença que tinha Abrão das demais pessoas? O que será que ele fez de diferente? Ele foi escolhido. Não foi isso que ele fez de diferente. Sim, ele foi escolhido, mas não foi isso que ele fez de diferente do seu povo. Ele resolveu buscar a Deus? Ele buscou a Deus. Ele veio até Deus com fé. O Deus verdadeiro. Ele creu em Deus. Ele creu nas promessas de Deus. O plano de Deus para a vida de Abraão, ele não poderia ser realizado na vida dele enquanto ele estivesse naquela cidade. Então foi necessário que ele saísse de lá. Os descendentes de Noé, de forma geral, os nossos antepassados, eles viviam de forma convicta, afastados de Deus. Não queriam saber. Se afastaram de Deus e de toda a verdade. E eles acabavam adorando a criação, ao invés de adorar o Criador. Eles se rebelavam contra Deus, e até mesmo a gente viu que decidiram fazer uma torre, como uma demonstração aí da sua revolta. Apesar de toda essa pecaminosidade do povo, Deus, ele não abandonou o plano dele de resgatar a humanidade do pecado e do governo de Satanás, também do castigo eterno. Isso porque Deus, nada pode fazer Deus desistir dos seus planos. Então, olhem esse texto aqui, que a gente vai ver agora, o que Deus disse muitos anos depois de Abrão, através de um profeta chamado Isaías. Ele disse o seguinte: lembrem-se disto, gravem-no na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes, lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá.
digo: meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. O Deus da Bíblia, o que Ele promete fazer, sabe o que acontece? Ele faz. O que o Deus da Bíblia começa, Ele sempre termina. Deus da Bíblia é assim. Se Ele prometeu que traria um libertador, não é o ser humano, na sua pecaminosidade, que vai fazer impedir esse plano de Deus. Então, a gente vê hoje que chamar Abrão era mais um passo em direção a se cumprir a promessa do libertador. Porque através desse homem, Abrão, Deus faria cumprir o seu plano de salvação e Deus traria esse libertador. E pessoal, o Deus da Bíblia é o mesmo hoje. Ele foi amoroso naquela época? Com vários homens ele foi. Com todas as pessoas, na verdade, dando oportunidade de arrependimento. Mas ele continua amoroso. Ele foi misericordioso e bondoso? A gente já viu que sim. Mas ele continua assim. Ele não muda. Ele não esqueceu do plano dele de salvar todas as pessoas. Mesmo hoje, a gente olhando para elas, olhando para nós e vendo o tamanho dos nossos pecados, ainda assim Deus quer nos salvar. Ele deseja que todas as pessoas sejam salvas do poder de Satanás, da influência do pecado e da sua própria ira. Vamos adiante então, no versículo 2. Aqui, os 2 versículos a seguir que a gente vai ler são muito importantes porque Deus faz as promessas a Abrão. Então Deus fala com ele, mandando que ele saia da sua terra, saia do meio dos parentes e vá para uma terra que ele vai mostrar. E agora nós vamos ler no versículo 2, aí uma promessa. Primeira promessa: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Vamos listar aqui as 2 promessas que nós vemos no versículo 2. Deus prometeu a Abrão que ele seria o pai de uma grande nação. Essa é a primeira promessa. Deus ele também prometeu que protegeria Abrão, faria ele prosperar, ele ia se tornar um homem importante e através dele muitas pessoas seriam beneficiadas. Muitas pessoas iam receber da sua bondade, através do seu bem, da sua importância que ele ia receber. Versículo 3. Lendo de novo. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus, na terceira promessa que ele faz, ele diz que ele faria prosperar aqueles que ajudassem Abrão. Mas ele traria mal para qualquer pessoa que resolvesse maltratar Abrão. Então essa é a terceira promessa. Essa promessa ela diz respeito ao cuidado de Deus. Até aqueles que tentassem fazer mal para ele, Deus não permitiria. Ele daria o mal àquela pessoa. Então nós vemos a proteção de Deus. Agora nós vamos nos deter aí no última promessa dele, última parte dessa promessa, onde se encontra a parte mais importante. Ele diz que por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Vocês sabem por que essa é a maior promessa? Ele vai ser o pai de nações? Bom, isso não responde a pergunta. Por que essa é a principal promessa? Isso é dele. Hã?
Iria ser da descendência dele. Porque através dele, o descendente dele seria o libertador. É por isso que ela é tão importante. É por isso que essa parte da promessa é tão importante. Através desse libertador que viria de Abraão, os povos, e algumas versões diz que todas as famílias seriam abençoadas. Todas as famílias. O nosso povo aqui brasileiro, as nossas famílias, todas elas seriam abençoadas através de Abraão, do que Deus traria pela descendência dele. Mas agora vamos pensar um pouco na realidade que vivia Abraão. Como é que estavam as circunstâncias na vida dele nesse momento? Aqui uma lista aí do que Deus prometeu a ele. Abraão seria o pai de uma grande nação. Abraão seria um homem importante. Abraão seria protegido por Deus. Abraão seria antecessor do libertador. Mas agora a gente vai fazer um contraste com as promessas do Deus da Bíblia e as circunstâncias da vida dele. Esse homem, ele vivia em uma sociedade, em uma família idólatra. E essa família, essa sociedade, eles não adoravam o Deus que ordenou eles saírem. Esse não era o Deus daquele povo, mas esse Deus verdadeiro ordenou a ele. Imagina a repercussão que ia ter isso na sua casa, entre os seus irmãos, primos, sobrinhos, tios, amigos, vizinhos. Outra coisa que a gente vê é que Abraão e Sarai, eles não podiam ter filhos, e Deus estava prometendo a ele uma grande nação. Estava prometendo a ele abençoar todo o mundo através dele. Outra coisa que a gente vê é que Abraão, ele não era um homem muito importante. Abraão, ele não era nem mesmo diretor da Associação de Pais e Mestres, a APM. Nem isso ele era diretor. Ele não tinha nenhum cargo de importância. Ele era só mais um nômade, dentre tantos outros, às margens de uma grande cidade. Embora Abraão fosse rico, ele era um nômade. A partir de então ele seria um nômade. E ainda, ele estaria deixando para trás um lugar seguro, um lugar próspero, um lugar organizado, um lugar que era confortável a ele, que era conhecido por ele, né? Era o lar dele. Mas ele ia deixar isso para trás para ir para onde? Para onde ele ia? Ele não sabia. Um Deus estranho falou com ele, dizendo que ele ia ser pai de nações. Mas ele não tinha filhos e ela não podia ter filho, a mulher dele. Ele seria só mais um nômade. Como é que ele ia ser importante? E ainda para onde ele ia? Ele estava num lugar seguro, a melhor cidade, para onde ele ia? Que outro lugar ele ia achar melhor? Mas pessoal, apesar de tudo isso, de todas essas circunstâncias, e contra toda a esperança, em esperança, Abraão creu. É isso que é dito sobre Abraão em Romanos 4,18, que contra toda esperança, em esperança, creu. Que esperança ele tinha daquelas promessas? Quem ia acreditar naquilo? Em meio às circunstâncias da vida dele, a gente sempre pensa assim, Deus falou isso para ele. Como é que ele não ia obedecer, né? Mas a gente esquece que ele é um ser humano, que ele vive uma circunstância, que ele não conhece o futuro, que nós conhecemos já o futuro dele. A gente sabe a história dele, não sabia a história dele no futuro. E aí a gente não põe na balança tudo isso, de como ele estava vivendo, do que ele estava enfrentando. Mas Abraão creu que o Senhor ia enviar um libertador por meio da descendência dele, sendo impossível ter filhos. Abraão creu, pessoal. Mesmo contra toda esperança, ele creu.
E qual foi a consequência do crer? Obedeceu. Porque ele creu. Por isso, obedeceu. Lembrem dessa ordem. A gente crê. Depois obedece. Vamos ler o texto então, que nos dita o que aconteceu com ele. Os versículos 4 e 5. Esse versículo aqui, ele é muito parecido com aquele que a gente leu de Noé. E Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenou. Mas quanto tempo passou? 120 anos, pessoal. E aqui não é questão do tempo, mas de tudo que ele estava indo em frente e deixando para trás. Partiu Abrão. Partiu ele, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então nós vemos aqui a partida dele. Agora, o que a gente sempre tem que lembrar, ter em mente, é que toda a história da Bíblia, né, toda pessoa que aparece na história da Bíblia, é uma pessoa real. Não é uma invenção, personagem de um conto, de uma parábola. Não. São pessoas reais. Viveram vidas reais, no tempo e no espaço aqui na Terra. Ele é mencionado, Abrão, muitas vezes no Antigo Testamento e no Novo. Não há como dizer que ele foi uma invenção, que era algo só para o povo, né? A gente tem essa origem. Né? Não. Muitas descobertas arqueológicas, elas têm revelado como é que era a vida nos tempos de Abrão, na cidade de Ur, de Mari, de Eblá, todas essas cidades circunvizinhas. E todas essas descobertas, sabe o que elas mostram? Ou o que elas fazem? Elas se encaixam com o que a Bíblia descreve em relação àqueles tempos. Inclusive, nomes que a Bíblia somente traz são depois descobertos em artigos da arqueologia. Nomes de cidade, até de governadores. Então, a Bíblia é um relato real, e ela inclui nomes reais, e essa foi uma pessoa real, que tinha uma circunstância real, e uma circunstância bastante impossível, né, diante da razão. Agora vamos ver aí a rota que eles fizeram. Eles partiram de Ur, e ainda ele partiu junto com o pai, quando ele estava com o pai, para Harã. Ur, aqui, ali ó, vocês podem ver o Grad, como é que se fala essa palavra aqui? Grey, obrigado. Grey Zigurat of Ur. Aqui ó, fica aquele Zigurat que eu mostrei na semana passada. Então eles foram costeando, é uma rota provável, costeando o rio aqui assim ó, é a Babilônia. Eles foram costeando o rio e chegaram a Harã. Ur hoje ele fica no Iraque. Ó, o Iraque é toda essa região aqui, ó. E Harã, ela fica na Turquia, sobe para cá. Sabe quantos quilômetros foram essa viagem, essa caminhada? Aproximadamente 1.000 quilômetros. A gente sempre pensa, 1.000 quilômetros, será que é muito? É só pensar no Brasil. Com 1.000 quilômetros a gente vai até onde, em linha reta? Até o Rio de Janeiro? Não? Em linha reta? Linha reta eu acho que a gente... até aí também não fez linha reta. Mas enfim, a gente anda muito no Brasil. Eles andaram a pé isso tudo. Segundo o Google, são 215 horas a pé, sem parar. 9 dias caminhando sem parar. Fiz uma rota a pé no Google. E daria isso. É uma pernada. Mas na vida real levaria um mês para ele, com toda essa família, todo esse gado, todos esses servos, ele poder chegar até lá. Agora pense, pessoal, 1.000 quilômetros.
Ele era um homem rico, Abraão. Ele tinha gado, muito gado. Ele era até o rei do gado, conhecido. Ele tinha muitos servos, muitos servos. Ele tinha uma família, a qual ele estava aí levando até o sobrinho dele, né? Que também tinha muitos gados. Agora pensem, tudo que ele estava levando com ele, ou seja, tudo que ele tinha, por amor à aventura. O amor à aventura dele era muito grande. É isso? É isso que movia ele a levar tudo que ele tinha para atravessar um deserto, uma parte do deserto, chegar a Harã. Pessoal, ele estava colocando tudo em risco, tudo a perder. Ele não estava apostando uma parte da vida dele. Ele estava confiando tudo que ele tinha nessa caminhada. Esse Deus prometeu que ia guardar ele, 1000 quilômetros ele ia andar seguro. E ele andou seguro. Ele foi até Harã. Vocês podem imaginar a dificuldade disso? Se fossem só homens, né? A gente não precisa de nada, só uma panela, uns 2 tênis, uma mochila, protetor solar, isso é coisa de fresco. Agora, imagine com crianças, com mulheres, com animais, pessoal. Atravessar um rio com animais. Tudo isso eles tiveram que fazer. Essa grande dificuldade para eles. Eles estavam partindo para um lugar desconhecido. Agora imagine um pouco antes de eles saírem, né? Os amigos fazendo assim, uma grande despedida, né? Provavelmente não teve grande despedida, deve ter tido um velório lá, achava que ele ia morrer, né? O que você está fazendo? Por que você vai sair daqui? Perguntando para Abraão. Eu vou sair daqui porque o Deus verdadeiro mandou. Ah, o Deus verdadeiro? Não é o nosso Deus? Não. Ah, ele te mandou sair. E para onde ele te mandou ir? Eu não sei. Ele só mandou ir. Como é que isso repercutir entre os amigos e a família dele? Como é que ele ia ser visto naquela cidade? Louco, completamente louco, tolo, insensato, levar toda a família a morrer, tudo que ele tinha a perder, porque ele ouviu alguém que disse para ele ir a lugar nenhum. Impressionante, né? Capacidade de um homem idoso já de fazer isso. Mas pessoal, quem estava prometendo isso era o Deus da Bíblia. Vocês lembram que eu mostrei na semana passada, retrasada, o zigurate? Esse zigurate é o mais completo e maior que nós temos hoje. Ele fica na cidade de Ur, esse zigurate. Essa é a estrutura dele. Agora olhem isso. Essa mancha preta aí era o tamanho da cidade. Ainda do satélite a gente pode ver, por causa das ruínas e do solo, onde mais ou menos a cidade ficava. Uma cidade grande, bastante concentrada de casas, mas uma cidade muito grande. Ali está o tamanho do zigurate, né? Bem pequenininho, em relação a toda essa cidade. Eu tentei calcular os metros quadrados, não consegui muito bem. Se você é bom com isso, pode olhar depois no Google. Ele mostra e dá uma ideia sobre isso. Mas era uma cidade grande, enfatizando o que ele deixou para trás. Agora ele seria um nômade. Toda a vida dele. Ele seria um nômade. Ah, que legal, dormir em barraca. Legal dormir em barraca. Viver em barraca, será que é legal também? Não deve ser tão legal que nem dormir um fim de semana. Morar em barracas. Tendas diferentes das nossas barracas, mas ele morava em barraca. Ele abria mão de casas. A arqueologia nos mostra que as casas de rico, na cidade de Ur, elas tinham até 13 cômodos. Quem tem uma casa de 13 cômodos aqui? Talvez alguém até tenha. 3 cômodos? É. Então ele tinha um pouquinho mais que vocês. Eu acho que se vocês fossem morar em tendas, não ia abrir tanta mão que nem ele abriu. Mas ele creu, pessoal, no Deus verdadeiro. E Ló também creu. A Bíblia nos diz que Ló também creu no Deus verdadeiro. Por isso ele acompanhou o tio dele. Então ele creu no Deus que falou com Abraão, ele creu na promessa de Abraão, de Deus da Bíblia a Abraão, sobre também o libertador, e Deus conduziu eles em paz até lá. Mas a paz não reinou muito tempo. Vamos ler aí no capítulo 13, 5 a 7. Ló,
que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região. Por quê? Porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Aqui nos diz que Ló também era um homem rico, né? Tanto que, por tamanha riqueza, eles não poderiam nem morar juntos, porque o pasto nem era suficiente para eles, nem a água era suficiente para todo mundo. Então, eles tinham que tomar uma decisão, fazer alguma coisa. Vamos ver então o que Abrão propôs a ele. Abrão fez a seguinte proposta, versículo 8: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Mas se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar, cidade do Daniel. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Diante de Ló, aqui nós tínhamos duas propostas, as quais ele observou. A primeira coisa que ele estava observando era uma planície vasta e verde, ótima para os seus rebanhos. Ao outro lado que ele avistava era um local com menos pasto e com muitas montanhas rochosas. Para criar gado, o que é melhor? Um campo ou um lugar cheio de montanhas íngremes e rochosas? Campo, né, pessoal? O campo é o melhor lugar para criar gado. Você pode ver o gado longe, o que está acontecendo, se nenhum gado se machucou, se ninguém está roubando. Então ele fez a seguinte escolha. Qual escolha? O lado melhor. Já que você que está dando a oportunidade de escolher, eu quero o lado melhor. Mesmo Ló, ele crendo e confiando no Deus da Bíblia, essa decisão dele, ele não cogitou pensar na família dele. Ele tomou essa decisão. Ele não pensou no melhor para a família dele. O que será que ele pensou? O que vocês acham que passou na mente dele quando ele tomou essa decisão? Ele viu um pasto verde, na verdade uma planície grande, em um lugar bem menos atraente. Qual foi o fator de critério aí para ele escolher um lugar? O que ele considerou? Ele queria prosperar, queria o melhor lugar. Ele estava considerando o que então? Abrão? Ele? Foi uma consideração egoísta dele. E pessoal, essa decisão dele, ela afetou terrivelmente toda a família dele. A história da família nunca mais ia ser a mesma, por causa dessa decisão que ele tomou. Vocês lembram a decisão que Caim tomou depois que Deus foi lá e chamou a atenção dele, perguntando por que ele está virado, por que ele não fazia como o irmão dele? Vocês lembram que ele ignorou isso? Ele obedeceu, atendeu esse chamado de Deus? Não, ele foi lá e matou o irmão dele. E consequência isso trouxe para a família dele. Todos os descendentes de Caim morreram no dilúvio. Todos. O pecado tem consequências? O pecado tem consequências na nossa família? Sim. Tem. Para Caim foi alto, né? Para Ló também. Por isso, pessoal, a gente precisa ser bem cuidadoso nas decisões grandes que a gente vai tomar.
e nas pequenas decisões. A gente sempre menospreza as pequenas decisões, mas eu vou enfatizar aqui elas, exatamente elas, as pequenas decisões. As pequenas decisões acumuladas geram grandes consequências. Pequenas decisões que vão se acumulando durante a nossa vida têm consequências. Toda decisão tem consequências. E no final ela é grande. Se eu não varrer minha casa 3 meses, é possível em algumas épocas do ano. O que acontece com a minha casa? Se eu varrer, quanto vai juntar ali? O que vai aparecer na pá? Cobras e lagartos. Vai aparecer muita terra, muito pó, e vai encher uma pá. Ou mais. De pó eu entendo bem, onde eu trabalho é virado em pó. Então a gente junta várias pás por dia de pó. Agora, eu entrei algum dia em casa espalhando pó cuidadosamente em todos os lugares? Eu entrei espalhando cabelo em todos os lugares? Espalhando cobras e lagartos em todos os lugares? Não, eu não fiz isso, eu não espalhei nada. Eu até cuidei, eu botei chinelo, tirei o tênis. Mas então por que está lá um monte de sujeira? Se acumulou da noite para o dia? Um caminhão chegou lá e... Não foi da noite para o dia. Durante muitos dias, coisas que eu não via se acumulavam no chão. Isso sem falar do pó da prateleira. Então as decisões pequenas, que a gente não dá bola, até na nossa rotina, como você usa o seu tempo, acumuladas, elas têm grandes consequências. Na nossa sociedade nós somos pressionados o tempo todo a tomar decisões que não têm nenhum valor para a eternidade. Nenhum valor. A nossa sociedade sempre nos faz lembrar no hoje ou no amanhã aqui na Terra. Nunca a eternidade. Então a gente sempre pensa, como é que eu posso ganhar mais dinheiro? Porque eu imagino que dinheiro ele compra a minha felicidade. Então como eu posso conseguir mais dinheiro? Como é que eu posso ter uma profissão que me dê mais dinheiro? Que curso eu tenho que fazer para ter mais dinheiro? O que será que eu vou comprar esse mês? Qual é a minha meta de compra para esse ano? Você já fez suas metas? O que quer alcançar? Faça já esse curso. Há várias propagandas aí, né? Para onde a gente vai viajar? Que lugares a gente vai visitar? Como é que a gente vai gastar nosso tempo nas férias? São tantas coisas que a gente pensa e não são más em si, se a gente só pensa nelas. Se a gente não pensa no valor eterno. Se a gente não pensa o que Deus quer de mim. O que Deus quer de mim nessa situação que eu estou vivendo agora. O que Ele pensa sobre a minha vida. O modo como eu vivo hoje. O que Deus quer que eu faça pensando na eternidade. Será que os meus pecados eles vão ter consequências? Será que minhas decisões erradas, mesmo pequenas, vão ter consequências? E a gente vive uma vida enganada. Como diz esse provérbio. Há caminho que parece certo ao homem. Ele acha que está no caminho ideal. Ele está ali, nada atrapalha ele. Ele tem plena razão e ele está confiante de que aquele caminho é real. Ele está sinceramente confiante que está certo. Mas no final ele vai estar sinceramente morto. Mas no final conduz à morte. Há muitos caminhos para nós que nós pensamos estar vivendo como agrada a Deus. Mas a gente não pensa em Deus. Não cogita ver ou ler o que Ele quer de nós. A gente só vai vivendo. Tantas pessoas vivem assim. Se você morrer hoje, que você vai ir para o céu? Vou. Eu não sei. Quer dizer, eu não sei, Deus decide, na verdade. Eu procuro fazer o bem. Sempre que eu posso, eu faço o bem. E sempre que eu posso, eu evito fazer mal. Então, se Deus quer me botar lá ou não no céu, Ele que sabe. Ele que decide. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Mas, gente, por que se a Bíblia é tão disponível para nós, por que não para de ler ela? Por que a gente não olha para ela e vê o que Deus quer realmente para as nossas vidas, não o que a gente acha que é certo?
a gente deixa de pensar durante a nossa vida, a nossa rotina, no inferno. E não pensar no inferno não diminui 1 grau sequer da temperatura dele. Ele não deixa de ser real por eu não acreditar. Eu não acredito no mar. Tsunami? Eu não acredito nisso. Quando a onda vier, acreditar ou não vai fazer diferença? Nenhuma. Da mesma forma, não acreditar no inferno não vai trazer nenhuma diferença. E quando essa pessoa finalmente tiver uma eternidade afastada de Deus e tiver arrependida eternamente, aí finalmente ela vai ter certeza que o inferno existe, de que ele é real. No inferno não haverá incredulidade. Esse lugar terrível para Satanás, criado para Satanás e os demônios, ele é real. Ele é terrivelmente real. Todas as pessoas que pecam passam a eternidade afastadas de Deus. Existe algum proveito para o homem conquistar todo o mundo e ir para o inferno? Nenhum. A gente não gosta de falar, as pessoas de forma geral não gostam de falar sobre isso. Mas a gente é encorajado a ocupar a nossa cabeça com coisas triviais, com bobagens das mais diversas, com passatempos e futilidades, aos milhares. Se a gente parar e analisar o nosso tempo, boa parte dele é investido em coisas completamente insignificantes, triviais. Eu digo envolvendo a mídia, envolvendo nossa atenção a alguma coisa. Ou a gente ocupa a mente assim, ou a sociedade, de forma geral, ela quer nos encorajar a não acreditar na Bíblia. Ou você ignora ela, ou você rejeita ela. Porque ao rejeitar a Bíblia, eu estou rejeitando os ensinos da Bíblia. E os ensinos da Bíblia diz que Deus pune o pecador. E também diz que esse Deus vai julgar todas as pessoas. E eu não quero isso. Então, a Bíblia não é verdadeira. E nas nossas escolas a gente ouve tantos ataques. Nos nossos trabalhos, tantos ataques à veracidade da Bíblia. Isso tudo por quê? Para não querer crer ou até mesmo prestar contas a Deus. Mas é por meio da Bíblia que Deus nos chama. Aos nossos olhos, quem é que saiu ganhando nessa troca, hein? Nessa escolha? Ló saiu ganhando. O melhor lugar ele escolheu. Mas Deus sabia bem quem é que estava perdendo. E a gente vai ver na semana que vem as consequências terríveis dessa decisão de Ló e o que mais Deus fez na vida de Abraão. Hoje à noite nós vimos que Ló ele fez uma escolha egoísta, ambicionária, ambiciosa. E Abraão, ele obedeceu a Deus porque creu que Deus tinha poder para cumprir o que prometia. Nessa semana que a gente possa pensar sobre as nossas vidas à luz do que a gente tem aprendido sobre Deus. Vamos então fazer aí uma revisão, ver como é que se encontram nosso conhecimento desse estudo de hoje. Será que Deus abandonou seu plano de enviar um libertador para a humanidade porque os homens se rebelaram contra ele e construíram a Torre de Babel? Deus abandonou o plano dele porque os homens eram maus? Não, Deus não abandonou. O que Deus fez para assegurar que o libertador nasceria no mundo? O que ele fez para se cumprir essa promessa do libertador? Depois de Noé. Separou uma pessoa. Que é Abrão. O que foi que Deus mandou Abrão fazer? Sair do país dele e ir para onde? Para a terra que Deus lhe mostraria.
E no próximo estudo nós vamos ver que terra é essa. Quantos filhos Abraão e Sarai tinham quando Deus mandou Abraão ir a um país diferente? Nenhum filho. O que Deus prometeu a Abraão? Vocês lembram o que ele prometeu? 4 coisas. Ser pai de uma grande nação. Ser um homem importante. Também abençoaria outros. Um homem. Deus protegeria ele. E por último, através dele, da sua descendência, todos os povos da terra seriam abençoados. Deus falou diretamente com Abraão, mas como é que ele fala com as pessoas hoje em dia? Com a Bíblia. É assim que ele fala. Ele não fala através de nenhum apóstolo aí afora. Ele fala através da palavra. Será que Deus escolheu Abraão porque este não era pecador? Não. Era um descendente de Adão. Como Abraão chegou-se a Deus para adorá-lo? Como é que ele foi até Deus? Com fé. Igual a quem? Antes dele. Abé, Noé, Enoque. O que Abraão fez quando Deus lhe deu as promessas? Chorou de emoção? Hã? Sentiu a emoção? Se atirou no chão? Hã? Ele obedeceu. Ele creu e obedeceu. É isso que ele fez com essas promessas. Que semelhanças você pode ver em Abel, Sete, Enoque, Noé e Abraão? O quê? A fé nas promessas de Deus. Isso é que é em comum entre eles. E aí há muitas coisas que a gente pode diluir a partir da crença deles, né? A forma como eles viveram. Porque Ló se separou de Abrão e foi morar na planície perto de Sodoma e Gomorra. Por interesse próprio. Um interesse egoísta. Que benefícios trarão as riquezas para as pessoas se, quando morrerem, forem para o castigo eterno? É errado ter riqueza? Não, a Bíblia não nos proíbe. Ela nos proíbe de adorar as riquezas. Mas uma pessoa muito rica que não adora a Deus, e ela for para o castigo, valeu alguma coisa que ela tem? Não vai voltar dinheiro no bolso para ele. Quem via as coisas perversas que Sodoma e Gomorra praticavam, aquele que não precisava ter. Ali no texto diz que ele ficava nas planícies de Sodoma e Gomorra, né? Esse lugar que ele escolheu. E era um local de gente perversa, a Bíblia nos diz. Será que Deus via essa perversão? Deus via essa perversão. Quais pensamentos, palavras ou ações que podem ser escondidos de Deus? Nenhum. Nenhum deles. Absolutamente nenhum. Então, por fim, foi Tatodik. Húngaro.